tudo bom? Esse é meu canal, me chamo Cleidson Romeu Silva de Oliveira, sou técnico de segurança do trabalho e sou especializado na indústria da construção naval, na NR34. Então essa vai ser minha quarta videoaula, espero ter ajudado na primeira, na introdução, e na segunda e na terceira videoaula. Vamos dar continuidade porque o assunto é muito legal e estará falando sobre as responsabilidades na matéria de saúde e segurança do trabalhador, tanto da parte de responsabilidade do empregador, como também dos trabalhadores. Os dois, não se esqueçam que os dois têm responsabilidades, não só o empregador. Então eu estarei vendo agora com vocês. Vamos lá, pessoal? Olá, pessoal, então vamos lá. NR34, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval do Amazonas. Vamos dar continuidade aí à quarta videoaula. Responsabilidade do empregador. Antes, pessoal, de a gente adentrarmos ao tema, é necessário uma breve análise do conceito de responsabilidade, que tem origem do verbo responder, que significa a obrigação de alguém de assumir consequências de sua atividade. De acordo com os colegas Plácido e Silva, em seu dicionário jurídico, apresenta a seguinte definição: responsabilidade. Forma-se o vocabulário de responsável, de responder, do latim respondere. Toma da significação de responsabilizar-se, vir garantido, assegurar, assumir, a pagamento do que se obrigou ou do que praticou. Então está aí a necessidade de uma breve análise do conceito de responsabilidade. Responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva. Vamos verificar e vamos ver os dois tópicos aí. Responsabilidade civil subjetiva tem origem no dano causado por ato doloso ou culposo. Tanto a responsabilidade civil subjetiva como a objetiva se decompõem nos seguintes elementos: condutas positiva ou negativa, dano, nexo de causalidade. A lei define o ato ilícito no artigo 186, segundo o qual, artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária negligencia ou imprudencia violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Quanto à responsabilidade objetiva, essa é decorrente dos princípios da solidariedade social e da justiça distributiva, nascida pela necessidade de indenizar em situações que seriam impossíveis de se provar culpa. Como está evidente, a responsabilidade civil objetiva, independente de culpa, e foi adotada pelo novo Código Civil em seu artigo 927. O artigo 927 dispõe o seguinte: aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de repará-lo o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implica, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Responsabilidade civil por ato de terceiro. Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. O tutor e o curador pelo pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. 3. O empregador ou comitente por seus empregados serviçais perpostos no exercício de trabalho que lhe competir ou em razão dele. Esse caso aqui, pessoal, quando ele fala do empregador ou comitente sobre seus empregados serviçais e prepostos,
são os encarregados, gerentes, são os técnicos, líderes, aquelas pessoas que têm voz de comando, que lideram as equipes. Essas pessoas também, ela responde civil pelos seus atos. 4. Os donos de hotéis, hospedaria, casa, estabelecimento onde se albergue por dinheiro, mesmo que a fim de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Quinto, porque gratuitamente o louvorem, participando dos produtos de crime até a concorrente quantia. Artigo 933. As pessoas indicadas no inciso 1 a 5 no artigo antecedente, ainda que não haja culpa da sua parte, responderão pelo ato praticado pelo terceiro ali referido. Agora vamos entrar no item normativo. Cabe ao empregador garantir efetivamente a implementação das medidas de proteção estabelecidas nessa norma. Senhores, está aí. Responsabilidade do empregador, e vamos ver aí o primeiro item, que cabe a ele, o empregador, na questão da implantação do item 34 da norma regulamentadora. Designar formalmente um responsável pela implementação desta norma. Então ele vai ter que escolher no meio administrativo, operacional, uma pessoa preferencialmente habilitada, né, que entenda do assunto, para indicar formalmente essa pessoa, esse profissional, para implementar essa norma. Então vamos formalizar em documento, e ele vai dar o poder de implementação, dando toda a estrutura, condição, apoio. E essa cartinha vai ser protocolada lá no MTE, lá no setor de seguro, no caso aqui de Manaus. Então o setor de seguro vai e aceita esse protocolozinho, a pessoa recebe de volta e guarda, que em caso de inspeção do auditor e numa visita à empresa, no estaleiro, e solicitar, a pessoa tem lá para apresentar para o auditor. Quem é o responsável técnico? Profissional habilitado para identificar, elaborar e estabelecer requisitos mínimos, as medidas de proteção à segurança, à saúde e ao meio ambiente de trabalho nas atividades da indústria de construção e reparação naval, onde ele praticará medidas técnicas de prevenção administrativas, pessoais, coletivas, emergência e resgate. Garantir a adoção das medidas de proteção definidas nesta norma antes do início de qualquer trabalho. Significado de garantia: fiança, abonação, responsabilidade, segurança, aquilo que se garante por direito. Assegurar que os trabalhadores sejam imediatamente interrompidos quando houver mudança nas condições ambientais que os tornem potencialmente perigosos, a integridade física e psíquica dos trabalhadores. Pessoal, quando existe um risco potencialmente perigoso, vou dar um exemplo aqui, serviço a céu aberto, nos estaleiros, onde o tempo está fechado, o tempo está nublado, com tendência de raios. Então isso aí é uma atividade potencialmente perigosa. Então quando o gerente ou o carregado insiste que os trabalhadores fiquem ali, ele está mostrando para o CERMIT, para as pessoas que já orientaram ele, que já passaram a instrução, que deve ser paralisado porque é um serviço potencialmente perigoso. Então quando ele insiste, ele está assumindo esse risco e assumindo o risco e reparando o dano, se caso houver um problema ali, porque é perigoso, pessoal. Esse é um exemplo, há N exemplos, é um pequeno exemplo. E no caso do empregado, ele tem o direito de se recusar a trabalhar em caso de situação de risco grave. Exemplo, serviço a céu aberto onde está nublado, com tendência de raios, né?
E aí complica. Então bora ver o que diz a norma, que o trabalhador tem o direito de se recusar a trabalhar em caso de situação de risco grave. A legislação garante ao funcionário o direito de recusa ao trabalho em caso de situação de risco grave e iminente. O direito à segurança do trabalho é garantido pela lei maior do nosso país. Quando esse direito é desrespeitado, ele abre ao trabalhador o direito de exercer recusa ao trabalho ou até mesmo de se desligar da empresa, solicitando os valores a que teriam direito em uma dispensa natural, sem justa causa. O empregador é o responsável pela prestação de serviço. É ele quem contrata a salaria e dirige a prestação de serviço da empresa. Cabe a ele ônus e bônus adivinhos da prestação de serviço, de acordo com a CLT, artigo 2. Quando o empregador deixa de cumprir a responsabilidade de manter o ambiente seguro, o funcionário pode sim se recusar a trabalhar. Ou seja, ele pode se recusar a se expor ao risco. E o trabalhador tem um amparo legal para isso. Inclusive, o empregador deve garantir esse direito. Vale lembrar, senhores, que o não cumprimento do direito de recusa implica ao empregador o risco de ser submetido a penalidades previstas em lei. Vendemos a força de trabalho, mas não a vida. Uma bela mensagem aí para a gente meditar. O trabalhador precisa entender que nada vale mais do que a vida. Normalmente, os funcionários ficam com medo de se recusarem a trabalhar em condições de insegurança e serem demitidos. Algumas vezes, os funcionários pagam com a própria vida por isso. A legislação garante legitimidade à recusa ao trabalho, desde que possa provar, é claro. Direito de recusa não é para funcionário preguiçoso. Se o funcionário usar o direito para tirar vantagem indevidamente, pode ser demitido por justa causa, de acordo com o artigo 482 da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Como se recusar um trabalho inseguro? Pessoal, aqui alguns exemplos, mas existem vários outros exemplos. Então vamos citar alguns exemplos. Tire foto da situação e mostre ao empregador a condição de trabalho a que está sendo submetido. Aqui é um exemplo, né? Trabalhador exposto ao risco aí. Faça com que os seus colegas saibam da situação. Se tudo der errado ao extremo, eles serão suas testemunhas na justiça. Faça um relatório e explique que está acontecendo. Às vezes o superior imediato não tem o conhecimento da situação. Formar, senhores, formalmente é necessário, mas também, tanto formalmente como verbalmente, pessoalmente, né? Basta relatar o acontecido e pedir a assinatura do superior. Caso o superior ele não queira assinar, a CIPA pode assinar. Risco grave e iminente. Segundo a norma regulamentadora 3, toda condição ambiental de trabalho que possa causar acidente do trabalho ou doença profissional com lesão grave à integridade física do trabalhador. Então, senhores, está aí. Risco grave e iminente, a NR3 é bem clara. As limitações dessa definição legal são evidentes. Primeiro, porque restringe o risco ao seu caráter ambientalista, que se expressa nos agentes físicos, químicos e biológicos da NR9, incluindo os chamados riscos da organização do trabalho, conhecidos como riscos sociais, ergonômicos, organizacionais e mecânicos. Providenciar a realização de análise preliminar de risco, APR, quando aplicável em missão de permissão de trabalho. Aí um exemplo de análise preliminar de risco, onde vai ter horário, duração do serviço, nome da empresa, elaboradores, tarefa e objetivo. Estará também incluso ali o equipamento de proteção individual que será usado naquela área ou naquele setor.
Aí a continuidade da análise preliminar de risco. Que nessa análise preliminar de risco, ela deve conter matriz para análise de risco, os equipamentos que serão usados, as normas de segurança principais, medidas a serem adotadas pelo envolvido na execução da tarefa. Ainda nesse mesmo formulário estarão ali medidas a serem adotadas pelo responsável pela liberação do trabalho. Outras medidas adicionais, dispositivos ou disposição de resíduos, deve ter toda essa gerência, toda essa gestão só no formulário só, quando for feita a análise preliminar de risco. O responsável pela aprovação, né, que são aí a assinatura de cada um deles, o pessoal envolvido da diretoria, da auditoria durante a execução de trabalho. Autorização para reinício de trabalho após incidente. Caso houver algum incidente, lógico que vai ter paralisação, então eles vão ter que pedir autorização de volta para poder começar o serviço. Comunicação de emergência tem que ter nesse formulário, né, o número do pessoal lá tudinho, para que todos venham ter cuidados na hora, instruídos na hora da emergência. E o executante, né, tarefa, né? Botar ali o nome legítimo, função, assinatura e assim por diante. Nessa mesma análise preliminar de risco, nesse exemplo, nessa análise, nessa PR, devemos colocar também a etapa, o risco, as medidas prevencionistas e os níveis de risco. Folha de revisão, detalhamento da tarefa, análise de risco, a etapa, risco, medidas prevencionistas e o nível de risco. Depois de tudo isso, feito levantado, vamos escolher a assinatura do pessoal para que todos venham estar cientes. Dando continuidade à responsabilidade do empregador, né? Vamos lá no item D, providenciar a realização de análise preliminar de risco. E aí a continuidade, né? Aquele mesmo formulário, riscos operacionais. Colocar os riscos operacionais e lá embaixo o detalhamento dos riscos operacionais identificados acima. Coloca o risco e as medidas prevencionistas. E depois de tudo isso, de novo, coleta toda a assinatura do pessoal para que venha ser arquivado. Responsável pelo detalhamento das fontes de energia, colocar o nome elegível, função e assinatura. Quando aplicável a emissão da permissão de trabalho, vamos lá, permissão de trabalho, PT é uma permissão por escrito que autoriza o início de serviço, tendo sido avaliado o risco de SMS, com devida preposição de medidas de segurança aplicáveis. É válida para um serviço específico no período da jornada de trabalho do requisitante. Nenhum serviço poderá ser iniciado sem que a PT tenha sido emitida. Deverá estar disposta no local de trabalho em um local visível, além de ter sido lida pela equipe de executantes. Cópia deverá ficar em poder do emitente. Pessoal, é uma ferramenta de prática que pode ser feita também nas empresas, né? Os estaleiros usam muito, mas nas empresas também. Etiqueta de tranque e teste. Essa aqui é a cor amarela, que é do emitente. Então, aqui a frente, que vai dizer tudinho, e a costa, que é o motivo, né? Aqui é do requisitante, azul, frente, pessoal aqui, e a costa. Requisitante, carregado pela equipe ou por pessoa
que executará o serviço. O requisitante deverá ter comprovadamente atribuição e qualificação para solicitar permissão de trabalho. É de responsabilidade do requisitante e do executante ao fiel cumprimento das recomendações da permissão de trabalho. O emitente, aqui pessoal, não é requisitante, aqui é emitente. O emitente deverá ser proporcional, designado pelo responsável do estaleiro, comprovadamente treinado em análise de risco e permissão de trabalho, ou em programas específicos para liberação de área de emissão de permissão de trabalho, que conheça as características de operação e risco das áreas com equipamento onde será feito o serviço nas balsas e rebocadores. Requisitante, empregador, supervisor, carregados de firma contratada ou empreiteiros com treinamento de permissão de trabalho para requisitantes. Emitentes, técnico de segurança, encarregado, responsável pelo equipamento de sistema ou área específica onde deve ser realizado trabalho em operação de instalação de terceiros, empreiteiras. As gerências envolvidas determinam o responsável para o cumprimento dos procedimentos da permissão de trabalho. Pessoal, isso aqui, pessoal, me ajudou bastante nos estaleiros que eu já passei aqui em Manaus. São os diálogos de área de segurança, uma ferramenta muito bacana. Tem empresa que dá 5 minutos, tem outros que dão 10, tem outros que dão 15. A maioria dos casos eu peguei com 15 minutos. Então, antes de começar qualquer serviço, tarefa operacional, pessoal, quando você chama o pessoal para perto e orienta, instrui, não com assunto tirado da internet, não, é com assunto do dia a dia, da área operacional, do dia a dia. Então, quando você tira assunto do dia a dia, né, depois de passar a instrução, coletar assinatura num documento específico, publicado por cada um que estava presente, né, e arquivar isso aí durante 4 anos, 5 anos. Em caso de fiscalização, os auditores fiscais irão solicitar se estão passando essa instrução diariamente, porque é uma ferramenta, pessoal, que ajuda muito a pessoa sair dali daquele dia para realizar o serviço com uma mente prevencionista. Isso é bom. Então, vamos ver aqui um belo exemplo de um colega, né, prevencionista, que eu tirei do YouTube. Gostei muito. Ele está de parabéns. Bora ver aqui. O diálogo de saúde e segurança, a gente vai falar sobre o risco do desligamento programado. Nós sabemos que grande parte dos desligamentos programados são arriscados, né? Principalmente quando tem várias equipes trabalhando ao mesmo tempo. No nosso caso, a gente pode até dizer que o desligamento desse ele está sendo menos arriscado, né? A gente vai fazer o seguinte, vai aterrar aqui, não é isso? Isso, vai aterrar lá. Qual é a nossa maior preocupação? Né? Porque a gente confia muito em rede desrealizada. Esse é o grande problema. Ah, é rede morta, né? Falando em rede morta, não vê que não tem. Mas é muito pelo contrário. A rede morta, justamente ela acaba matando. Por causa da confiança que o cara está morto. Mas a rede pode ser energizada por vários fatores. Como a gente até viu lá no treinamento, as redes energizadas, ela pode ser energizada por redes externas, redes paralelas, né? Geradores de consumidores, né? Raios, né? Ou seja, isso comunicação eletromagnética. Isso influencia. Detecção de tensão, testar, aterrar. O aterramento está aterrado, o risco reduz muito. Né? Ou seja, se tiver algum problema de indução, de estado atmosférico, a tendência é descer para onde? O solo e não para o trabalhador. Vou colocar uma coisa? O serviço nosso hoje é só implantação de postos, tá? Implantar postos, já ouvi para cá.
3 dias atrás aí, cavou alguns buracos aí, plantou alguns postos com a capa, não foi, Joel? E tem uns outros aí que dá para plantar agora de manhã. Então, no serviço não é... Esse ligamento não estava mais previsto, mas como a chapa já tinha marcado, não deu para o Reginaldo adiar, então vamos ter que fazer esse ligamento, tá bom? Aí tem alguns postos não botados. Então, pessoal, tá aí. Parabéns pro colega aí, pro esse DDS e os envolvidos. Dando continuidade. Na responsabilidade do empregador, no item F, deve garantir aos trabalhadores informações atualizadas acerca dos riscos das atividades, as medidas de controle que são e que devem ser adotadas. G. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta norma pelas empresas contratadas. As empresas contratadas, pessoal, elas devem falar também a mesma linguagem, tanto do contratante, que é o empregador. As contratadas, as empreiteiras, elas devem ter os seus documentos, atendendo à norma também. Então, o CERMIT deve cobrar os terceirizados e dos empreiteiros documentos, treinamento do pessoal também, que todos venham estar no mesma linhagem, né? No mesmo tema, que é a implantação da NR34. O empregador deve proporcionar condições para que os trabalhadores possam colaborar com a implementação das medidas previstas nesta norma, bem como interromper imediatamente o trabalho com informação do seu superior hierárquico, conforme previsto na linha. Isso aqui, pessoal, já cometemos nos slides anteriores. Responsabilidade e deveres dos empregados. Pessoal, aqui é um item não normativo da NR34. Somente é explicativo. É um item que eu acrescentei aqui só para explicar. Ele não é normativo. E botei aqui alguns exemplos dos deveres dos empregados, que vai variar de empresa para empresa. Então, cada empresa tem o seu dever que o empregado deve obedecer. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. São deveres do empregado para o empregador, constituindo o seu não cumprimento motivo para despedimento do empregado por justa causa. Agir com probabilidade, integridade de caráter e honradez. Ter um bom comportamento, aquele compatível com as normas exigidas pelo senso de comum do homem médio. Ter continência de conduta, compatível com a moral sexual, desde que relacionada com o emprego. Evitar desídia, caracterizada como falta de diligência do empregado em relação ao emprego, nas formas de negligência, imprudência e imperícia, embora haja divergência doutrinária quanto à inclusão desta última. Não apresentar-se no trabalho embriagado, guardar o segredo profissional quanto às informações que se dispõem sobre dados técnicos da empresa administrativa ou operacional, não praticar ato de indisciplina, descumprimento de ordens diretas e pessoais, não praticar ato lesivo à honra e boa fama do empregador ou terceiros, confundindo-se com injúria, calúnia, difamação. Não praticar ofensa física, tentada ou consumada contra o empregador, superior, hierárquico ou terceiro, quanto a este, desde que relacionada com o serviço. Deixar de cumprir as obrigações do contrato. Essas são algumas atitudes que, se bem observadas, senhores, e respeitadas, ajudarão todo funcionário a manter-se no maior tempo possível em uma empresa. Sempre também é bom lembrar que o profissionalismo é algo que se aprende no dia a dia e que faltar com o mesmo pode comprometer toda uma carreira profissional pela frente. Então fica a dica. Então agora vamos entrar no item normativo, né, da NR1, que fala da responsabilidade e deveres dos empregados. Cumprir e fazer cumprir disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Essas ordens de serviço, pessoal, o CERMIT deve elaborar, que ao meu ver deve ser específica e a geral para todo mundo, e a específica para todas as funções que farão
a parte operacional, né? Agora, esse item B, pessoal, ele é polêmico, porque ó, usar o EPI fornecido pelo empregador. Cabe ao empregado no item 1.8 da norma regulamentadora número 1, disposições gerais, que é bem clara, usar o EPI fornecido pelo empregador. Como é que o trabalhador ainda se dispõe a se recusar a usar o EPI? Ah, eu não vou usar EPI porque o capacete que me deram dói minha cabeça. Eu sou alérgico a usar capacete. Pessoal, é obrigatório. Se a pessoa está se sentindo mal ao usar o capacete ou a luva, então o CERMIT, através do médico do trabalho, encaminhado pelo técnico, ou pelo engenheiro, ou pelo enfermeiro ao médico, e deve passar por uma avaliação de anatomia de crânio ou alguma anatomia do corpo dele para que possa comprar o EPI adequado e confortável para que ele possa usar. Ele só não pode deixar de usar, aí complica a vida dele, porque a lei é para todos e ele não tem justificativa. Se ele está exposto a um risco naquele setor, ou o CERMIT transfere ele, ou através de algum laudo, algum parecer técnico, ou ele é obrigatório usar, porque ele está exposto ao risco, né? Agora não é viável, fornecer o capacete aonde não tem risco de queda de materiais ou de produtos. Então não é viável, porque, ao meu ver, o uso do capacete, né, é onde existe queda de materiais, aí eu vou usar. Se não tem necessidade, então eu não vou cobrar, né? Agora, se tem necessidade, lógico que todos têm que usar. Por isso que existem as sinalizações que, a partir desse setor, deve usar bota, deve usar capacete, deve usar luva e assim por diante. Então, pessoal, ficou claro isso. É o meu ponto de vista. C. Submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras. Então, todo empregado deve submeter aos exames médicos para que venha o CERMIT venha ter o controle da saúde da operacional e administrativa. Colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras. Todos devem colaborar, pessoal. É obrigação do empregado. Pessoa que submeter-se a uma entrevista e aceitou trabalhar nessas respectivas empresas, então é obrigação de ele colaborar. A partir do momento que ele não quer colaborar, então é porque ele não quer, eu vejo assim, ele não quer mais fazer parte do quadro da empresa. Ele está saturado, porque se todo mundo vai para frente, ele quer ir para trás, então não tem combate com uma pessoa dessa. A pessoa só vai se estressar, só vai se expor. E o profissional, ele não deve se expor, ele tem que ser profissional. Se a pessoa não quer trabalhar, pode ser uma pessoa muito bacana, colega legal, mas ele não quer trabalhar, ele tem que pegar o rumo dele. Qual é o rumo dele? Lógico, ser desligado. Felizmente, essa é a lei. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto do item anterior. Por hoje chega e até a próxima aula. Fui, um abraço e até mais.